Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Vânia Benevelli, sou fundadora do Instituto Oyatobi de Cultura e hoje a gente vai fazer uma análise de várias camadas de uma obra que me encantou quando eu li, e nem precisava me encantar, né, gente? Ela já é mais do que premiada, que é a obra Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Essa obra, até fiz um roteiro aqui pra gente analisar alguns pontos. E aí um aspecto bem interessante é que esse vídeo vai ter spoiler. Vou tentar ser o mais sucinta possível nesses spoilers da narrativa e me atentar muito mais à questão da análise, mas vai ter spoiler. Então segura a onda que vai dar tudo certo, ok? Então eu até separei alguns pontos aqui pra gente poder tratar dessa obra que surpreende, que encanta, que emociona e, sobretudo, nos faz refletir sobre que Brasil a gente tem hoje. E é interessante porque até a noção de cronologia nessa obra é algo a se pensar. Então, como primeiro ponto aí, vamos pensar um pouquinho quem é o Itamar Vieira Júnior. Já está mais do que conhecido, mas cabe ressaltar que a formação desse autor como geógrafo, como um funcionário público do INCRA, fez com que a gente tivesse na obra Torto Arado uma pegada, sobretudo de descrição do ambiente, da geografia do interior da Bahia, próxima ali à Chapada da Diamantina, Lençóis, por sinal uma região belíssima, né? E ao mesmo tempo que tivesse um retrato muito fidedigno da população dessa região. É importante a gente lembrar também que é uma obra ficcional. Ele não pega assim um fato, um personagem, alguém real que você olha e fala, essa pessoa existe. Então eu gosto de pensar quando essa obra ela é ficcional, ela é inspirada em várias pessoas que atravessam o nosso caminho. Isso é fato, né? A gente acaba fazendo vários recortes daquilo que a gente vai vislumbrando no dia a dia. E ele, como foi um funcionário do INCRA e que transitou por várias regiões e conversou com várias pessoas, obviamente, gente, que essas várias pessoas compuseram esses personagens mega polifônicos em uma narrativa também polifônica. E daqui a pouco a gente fala dessa polifonia aí, ok? Um outro ponto interessante em relação ao Itamar Vieira Júnior é a própria ancestralidade dele, as raízes familiares dele, que vem de fato dessa raiz indígena, dessa raiz negra, que formou todo esse universo brasileiro, obviamente. E, consequentemente, a gente tem esse retrato consagrado aí dentro da narrativa. Então, é bonito de ver quem é esse autor e, ao mesmo tempo, como que a história desse autor acaba transitando também na forma polifônica de toda a narrativa. A gente escreve aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vivencia, né? Então, a literatura, ela enlaça esses processos de composição da nossa subjetividade. E isso fica muito claro também nessa narrativa tão emocionante. E quando eu falo emocionante é porque nos afeta mesmo, em relação a essas personagens aqui traçadas, que são personagens ficcionais, mas são personagens que representam vários universos e vários brasileiros. No segundo ponto, que eu separei aqui para vocês, a gente precisa pensar na publicação de Torto Arado. A publicação inicial foi em 2019, salvo engano, e aí o Itamar Vieira Júnior vai para a Europa com essa obra, participa de concurso com essa obra, e essa obra começa a ganhar uma notoriedade. Então, é uma obra que tem pelo menos aí 3 prêmios significativos, que é o Prêmio Leia, Prêmio Jabuti e o Prêmio Oceanos. Eu acho que é isso. Calma, é isso. Pronto. E aí um outro aspecto interessante, é uma curiosidade que eu vi
em uma das publicações acerca dessa obra, com uma fala do Itamar, foi que ele já tinha começado a escrever essa obra há muito tempo e tinha escrito, sei lá, 80 páginas, 50 páginas, e no processo de mudança da nossa vida, que todo mundo passa, ele acabou perdendo isso. Então ele volta ao ponto inicial de escrita dessa obra. Eu sempre gosto de pensar que, assim, parece que as obras elas têm um próprio tempo de escrita também. Parece que tudo que foi escrito antes, ele reverbera naquilo que é a pessoa, o autor, Itamar, e vai ganhando maturação, fermentação, para no futuro isso ser reconstruído ou construído com outros olhares. E se as 80 páginas anteriores eram maravilhosas, eu tenho certeza que o que a gente tem aqui das 80 páginas iniciais são mais maravilhosas ainda. É uma obra que foi fermentada, ganhou sabores, ganhou nuances aí bem significativas. Primeiro ponto, de modo linguístico dessa obra, já que, como professora de língua portuguesa, de modo geral, a gente tem que trazer isso à tona. É uma obra que tem uma escrita fluida, dinâmica, então a gente não sente aquela pausa de narrativa só na descrição. Todos os aspectos descritivos dessa obra são dinâmicos, fluidos, e você sente vontade de, eu falo que é de beber todas as palavras que estão ali. Então, sorver talvez seja o melhor verbo nesse contexto. Não é aquela narrativa que vai sendo bloqueada por um processo de descrição de uma plantinha. Se tem algum aspecto de descrição aqui, isso se integra a todo o fluxo de causa e efeito que a narrativa tem. E isso é muito bom. Então se mistura e você nem percebe que você está lendo uma obra ali num espaço-tempo de fôlego super rápido. Isso é lindo de se ver. E isso me lembra muito, e aí eu coloco agora como análise da literatura brasileira como um todo, isso me lembra muito a escrita do Graciliano Ramos, que é um texto objetivo, conciso, mas cheio de emoção, cheio de poética e com múltiplas camadas ali para a gente pensar a gente mesmo, a brasilidade da gente nas personagens que são descritas nesse universo. E, novamente, personagens regionais. Então ainda tem esse enlace com Ramos, que eu acho um espetáculo de verdade, que para mim o Graciliano Ramos é um dos maiores assim, romancistas mesmo que a gente tem dentro da literatura brasileira, exatamente por esse dinamismo e ao mesmo tempo perspicácia, poeticidade e representação de brasilidade. É isso. Então, essa parte dinâmica e poética do Itamar Vieira Júnior me lembrou muito a questão do Graciliano Ramos, e isso é muito bom de ser visto. Fora o contexto de dureza do espaço, né? Porque aqui a gente tem um cenário que é um cenário regional, é um cenário de latifúndios, de trabalho rural, de torto arado. Então, o arar a terra, o trabalho braçal, a invisibilidade dessas pessoas que tantos brasileiros acabam aí passando num cenário contemporâneo e histórico também. E entra um ponto aqui bem interessante em relação aos elementos de cronologia. É uma obra que você tem o personagem Zeca Chapéu Grande falando que nasceu ali uns 30 anos após a abolição da escravatura. Então você tem o início do século XX, mas ao mesmo tempo a narrativa tem características de um século XXI, quando você tem a criticidade voltada a um trabalho análogo à escravidão. Tema esse muito debatido agora neste ano de 2022, com a quantidade de denúncias de trabalho análogo à escravidão aí no Brasil. E, por vezes, a gente tem em cenários mais regionais menos denúncia, porque as pessoas nem têm o conhecimento que estão ali em um trabalho que não é bem remunerado, que não tem direitos e por aí vai indo. E os personagens mostram isso. Essa falta de conhecimento em relação aos direitos trabalhistas, os direitos de cidadania, a invisibilidade
dessas figuras, desses ícones, e ao mesmo tempo uma política muito pautada no bem-estar dos grandes latifúndios. Então a gente tem aí pessoas que vivem super bem e que pouco movimentam, pouco estão nas fazendas trabalhando, vendo como é que é o dia a dia, mas se aproveitam da rentabilidade desses latifúndios para poder viver uma vida muito confortável em detrimento da exploração, do sacrifício de trabalhadores ali de regiões mais isoladas no Brasil, regiões de pessoas menos favorecidas. E isso a obra traz à tona. Então você tem saltos aí. Por isso que eu gosto de pensar nesses vários Brasis que o Itamar Vieira Júnior coloca aqui. É um Brasil ainda com vistas colonial, agrário, arcaico, um torto arado, mas ao mesmo tempo é um Brasil contemporâneo que ainda vive essa visão muito colonial, muito agrária, muito arcaica. Então a gente tem aí essa dicotomia, esse paradoxo dentro do texto com relação a esse espaço-tempo. E isso mostra o tanto que a gente também pouco evoluiu aí em 100 anos. Vamos pensar aí na abolição da escravatura em 1888. Para o contexto de agora, a gente tem 100 e poucos anos aí nessa história, com pouca evolução. Que pena. Vamos deixar isso bem claro, né? Outro ponto aí interessante é a questão do misticismo. Não tem como falar dessa obra sem pensar no misticismo arraigado como uma válvula de escape das pessoas em uma situação de tormenta, de sofrimento. Ainda como, eu não gosto muito da expressão resiliência, mas nessa obra eu acho que as pessoas são levadas até o extremo da força delas, até a capacidade de resistência delas. E quando elas estão naquele último fio de resistência, elas se prendem àquilo que é o místico. E como que isso aparece na narrativa? Com a cultura do jaré, que é, de fato, um movimento religioso da região de Lençóis mesmo, ali do interior da Bahia, da Chapada da Diamantina, e que você percebe que tem nuances, tanto indígenas quanto afro-brasileiras de modo geral, vamos colocar assim, porque tem a questão do xamanismo, a questão do uso das ervas como remédio, como cura para as pessoas em situação de sofrimento físico, mas ao mesmo tempo de conexão com o espiritual. Então os movimentos das reuniões de jaré, aqui encabeçadas pelo Zeca Chapéu Grande, né, que é o patriarca dessa história toda, mostram uma força e uma busca daquilo que seria a fé. Então, estou naquele nível que eu não consigo mais, então eu tenho que me prender a algo que está superior. E isso é no místico, é naquilo que a gente não tem controle, é naquilo que não é propriamente material. Então, acaba sendo vislumbrado ali no jaré. E eu acho que tem um aspecto aqui bem interessante, porque o Zeca Chapéu Grande, que é esse trabalhador visto como um ícone para os trabalhadores das fazendas também vizinhas, como um grande, eu até gosto de pensar nele como um grande contador de histórias, um griot, aí na visão mais afro-brasileira, e também como esse líder religioso, de aconselhamentos e tudo mais. Ele também é o mais invisibilizado, o mais humilhado na frente da família, o mais explorado pelos proprietários de terra. Então, outro paradoxo que é trazido dentro dessa obra. Então, ele para a sociedade, ele como cidadão é explorado, é invisibilizado, é pequeno. Ele como membro de uma comunidade, como um líder, como uma pessoa dos aconselhamentos, da contação de histórias, para o crescimento do grupo e também dessa conexão com o espiritual, ele é grandioso. Ele é o chapéu grande, aquele que abarca todos. É uma boa metáfora. Eu nem sei se esse foi o intuito do Itamar Vieira Júnior, né? Porque às vezes o autor pensa algo
com uma simbologia, e quando a gente vai fazer a análise dessas metáforas, principalmente com outras leituras, outros repertórios que a gente agrega outras metáforas aí, como é o caso desse chapéu grande, pensando numa grande sociedade, numa grande Ebé, vamos colocar assim, numa visão mais Yorubai, ok? Então, se era o que o Itamar pensou, nossa, que bom que eu consegui perceber. Se não era Itamar, notei assim, tomara que dialogue com aquilo que você construiu para esse personagem tão emblemático, ok? E esse misticismo ele vem reverberando também em uma outra personagem, que é uma filha do Zeca Chapéu Grande, que é a Belanísia, e que é a primeira a passar pela tragédia do início da narrativa. Ela e a irmã Bibiana, como toda criança curiosa, num cenário de poucas assim, eu falo de poucos impulsos, né, de poucas situações que elas se sintam assim o tempo todo estimuladas, elas encontram uma faca escondida nas coisas da avó. Como toda avó tem segredos, múltiplos segredos, que a gente só descobre quando a gente também já está mais velho, com os nossos segredos, obviamente. E essa faca com o punho todo de um marfim bem trabalhado e uma faca mega afiada. As duas, em brincadeira ali, resolvem colocar a faca na boca. A inocência, né, da criança aí em voga. E a Bibiana acaba cortando, né, a boca de forma séria, mas com os pontos se resolve, fica a cicatriz. Mas a Belonísia perde a língua. E isso dificulta a deglutição e, sobretudo, a fala. Ao mesmo tempo que ela perde a voz, como criança, como fisiologia, ela também perde a voz como pessoa, como identidade da mulher, como cidadã no mundo. Então ela é a representação aí também dessa prosperidade que seria do Zeca Chapéu Grande, do próprio pai. Mas ao mesmo tempo que ela perde a voz, ela amplia o olhar para os detalhes da comunidade, para o trabalho com a terra, essa terra que ela veio da terra e ela volta para a terra, para o trabalho da mulher sertaneja, essa mulher sertaneja que envelhece muito cedo, essa mulher sertaneja que sofre com a quantidade de filhos que acaba tendo, porque o ato de parir é algo que está inerente à travessia da mulher, e que pela ausência de voz também sofre toda a violência doméstica do marido. E quem passa a ser a voz dela enquanto infância, enquanto adolescência, é a irmã, é a Bibiana, que com um acesso de culpa acaba entendendo tudo que Belonísia pensa pelos olhos. E isso me lembrou um conto do Guimarães Rosa, gente. Não é nem um conto, é uma novela do Rosa que se chama Campo Geral. E tem a figura de duas crianças maravilhosas, que é o Dito e o Miguelim. Olha o nome disso, Miguelim. Miguelim tímido, fechado, introspectivo, e o Dito uma criança menor que tudo falava. E o Miguelim com os olhos para ver o mundo. Mesmo quando ele ainda pouco enxergava por uma miopia absurda, ele ainda conseguia ver além. Assim como Belonísia, que enxergava aquilo que estava além das pessoas. Por isso que ela também é essa pessoa que transmite o jaré junto com o pai. Isso é bonito de ver. E o Dito, lá no Rosa, era o que falava por todo mundo, assim como Bibiana para Belonísia. Bibiana passa a ser a voz de Belonísia até entrar numa fase um pouco mais adulta, quando Bibiana decide ir para a cidade e mudar o fluxo de toda a narrativa feminina. Então percebam, por mais que nós tenhamos aí personagens que são da mesma família, crianças que passaram pela mesma tragédia, que estavam ali cumpliciadas, Bibiana busca o estudo, e aí ela parte agora da voz como voz de denúncia,
de que a educação também está muito defasada no país, de que os direitos dos trabalhadores rurais são direitos que são renegados. Então ela é a voz de uma comunidade e Belonísia passa a ser o contato da comunidade com a ancestralidade. Então um passado que tenta ressignificar no presente e um futuro ressignificando o presente das pessoas. E essas duas personagens se entrelaçam para tentar contar a história daquilo que é a polifonia plena, porque a obra Torturada é dividida em 3 partes, e cada parte com seus capítulos. A primeira parte é contada pela Bibiana, a segunda parte pela Belonísia, e a terceira parte pelo Encantado, que é essa entidade encantada do além, vamos pensar assim, do misticismo do Jaré. E tudo isso compõe aquilo que são todos os personagens em coletividade. Quando eu terminei de ler essa obra, eu entendi que não era a história só de Bibiana, não era só a história da Belonísia, não era a história só do Encantado. Era a história daquilo que compõe um cenário imenso, que é a coletividade de vários brasileiros, de brasilidade, de afro-brasilidade, dos povos originários também da terra, influenciando tudo isso. Então é uma obra que me surpreende, essa é a parte que o Itamar Vieira surpreende como um autor único nesse sentido, porque eu estou aqui citando Rosa, estou aqui citando o Graciliano Ramos, mas ele consegue trazer essas polifonias de forma tão exemplar, tão ímpar, que você percebe toda a subjetividade desse autor. Exatamente traçando aquilo que é a personalidade de ser brasileiro. É o brasileiro vinculado ao místico, é o brasileiro que tem a voz da denúncia e que é a mudança para o futuro, e ao mesmo tempo é aquele brasileiro que também conta a história das suas tradições, das suas raízes. É lógico que há muita criticidade nessa história, sem sombra de dúvidas. Quando você pega Belonísia sofrendo todas as violências domésticas e que no momento em que ela é abraçada pela viuvez, e percebam, eu estou usando abraçada, aquilo que seria uma tragédia para ela, perder o marido, acaba não sendo, acaba sendo um bálsamo naquela terra seca, arada, que é ela, de não se ver como uma mulher representada, com voz, empoderada, porque a sociedade é uma sociedade muito patriarcal, e ela vê esse patriarcalismo na figura do pai, apesar de toda a sensibilidade que o pai tem, mas a força pungente aí desse patriarcalismo vem no braço do marido. Um marido que é desamor, um marido que não é semente germinada no coração de Belonísia. Um marido que é somente um molde da sociedade, que ela tem que arcar com tudo isso e vivenciar, porque o molde da sociedade é essa mulher que aceita esses desmandos, essas situações. E aí tem um contraponto com Bibiana, que tudo fala, que tudo grita, que tudo reverbera. Enquanto Belonísia tudo silencia e processa. Então, são retratos bem distintos aí, ainda de uma representação de um Brasil que tem esse paradoxo de mulheres empoderadas, indo à luta, falando, mas tantas outras mulheres silenciadas, fechadas, invisibilizadas dentro da própria família e dentro da sociedade como um todo. Então, isso de forma muito tocante, eu como mulher nesse cenário, me senti mega emocionada em ver cenas desse modo. E aí, um dos trechos é quando ela atinge essa viuvez, ela coloca como se a água viesse numa seca imensa irrigar a terra. E essa terra é o coração dela, é ela própria, a identidade dela, a subjetividade dela. E não é uma água que destrói, porque tem um cenário aqui que eu acho muito bacana, que é o Zeca até mencionando, né, a narrativa contando o Zeca nessa história, que ou a terra no interior é muito seca, ou quando a chuva vem, ela vem para poder destruir também. E é
são os dois extremos que transitam aí o sertão brasileiro, né? Então é muito bacana de ver. E no caso da viuvez da Belonísia, a viuvez para ela foi fonte de enriquecimento, de transformar em terra fértil tudo que é a vida dela, porque agora ela estava livre. É muito bonito isso. Deixe-me ver aqui. E é engraçado que assim, isso também é uma representação da mãe das meninas, né? Da Belonísia e da Bibiana, que é a Salustiana. Então, se vive exatamente para representar ou para poder mimetizar aquilo que são os seus antepassados, né? Os seus ancestrais. A Salu passou por isso, a Bibiana se recusou a passar por isso, então ela rompe com essas barreiras, e a Belonísia passando por tudo isso, e no momento que ela tem sossego é o momento da viuvez. Então, a gente tem aí esses elementos vindo à tona. Vamos ver aqui um outro ponto também importante para poder colocar. Tem um aspecto em relação à Belonísia que me chamou muita atenção. Ela é talvez uma bifurcação de muitas coisas. A bifurcação dos valores ancestrais, então ela representa esses valores ancestrais e ela valoriza, ela honra esses valores ancestrais, em especial do cultivo da terra, do cuidar da família, dos filhos, do jaré, mas ao mesmo tempo ela é aquela criatura que busca algo que seja novo, porque tudo nela está refletindo uma necessidade de mudança. Uma necessidade de mudança como mulher, uma necessidade de mudança nos relacionamentos, na própria criação dos filhos, na própria forma de ver o amor. Então ela tem aí um aspecto que eu valorizo demais, que é esse amor vislumbrado como ancestralidade, como um tema universal belíssimo. Mesmo ela sendo muito silenciada, ela transparece esse amor de forma íntegra, plena, sublime. E isso faz a gente pensar muitas questões sobre a dor do outro, a dor desses silenciamentos. E é engraçado, vou fazer um paralelo aqui bem simples. Ela é quase a Maria Bruaca do Pantanal, né, gente? É quase isso. Que até ela entender toda a violência que ela passa, custa. Então ela sofre mesmo quando tudo já tá quase que findando. Porque aí ela tem esse salto, ela tem essa epifania de entender todas as violências que ela passou. É uma Maria Bruaca, certinho, de Pantanal. Gente, olha de onde que eu tô tirando. E eu era criança quando passou a primeira versão de Pantanal, tá, gente? Vou deixar isso bem claro. Vou deixar isso muito claro. E por fim, pra gente falar aí da questão do misticismo e ao mesmo tempo da cura dessas feridas abertas, a gente tem a terceira etapa do livro, com a narrativa toda contada pelo encantado. E é bacana de perceber esse olhar, porque é a parte talvez mais poética para mim, e é uma visão muito pessoal, mais poética da obra. Pausa para secar, para molhar um pouquinho aqui a garganta, né, gente? Porque ao mesmo tempo que você tem todo o enredo árido, o sertão, aquilo que é dolorido, quase uma morte-vida severina aí do João Cabral de Melo Neto, quando você chega nessa parte, essa terceira parte da obra, você entende por que esse água negra, esse rio de sangue, porque você tem uma história, você tem uma tradição histórica de violências, de sofrimento na própria narrativa brasileira, mas ao mesmo tempo você tem lutas e empoderamentos e crescimentos com isso. E que cabe a gente também buscar esses crescimentos para gerações mais futuras, para aquilo que são os nossos descendentes. E os encantados mostram isso, que em algum momento tem esse processo de evolução, mesmo que seja pautado na fé de que
a geração posterior vai ser uma geração muito melhor do que a nossa geração, de que os nossos filhos serão melhores do que nós, de que os nossos ancestrais fizeram o melhor que eles puderam. E eu gosto muito de pensar nessa construção, porque a gente tem a representação dessas gerações todas dentro da obra, desde Donana. Engraçado que a minha avó era chamada de Donana também, e é um marco de matriarcado muito forte na minha família. Com Salustiana, que representa essa evolução da Donana também. Depois com Bibiana, depois com Belonísia e, consequentemente, com todo esse apoio dos encantados para que as gerações futuras sejam cada vez melhores, mas que não esqueçam de onde elas vieram. E aí eu vou fazer uma análise mais subjetiva. Eu acho que o Itamar Vieira Júnior conseguiu fazer isso de forma sublime. Ele mostrou a geração dele, a forma de análise dele como um pesquisador, como um representante também de um órgão público, mas ao mesmo tempo ele trouxe essa honra da ancestralidade dele nessa narrativa. Então essa última parte, Rio de Sangue, mostra que o passado não dá para ser apagado, que aquilo que foi erro no passado não dá para ser apagado, mas ele precisa ser compreendido, ressignificado no presente, para os nossos descendentes terem um futuro melhor, terem uma vida melhor. E aí eu amplio pensando nisso, na noção da própria brasilidade. O que a gente busca como ser brasileiro? É um brasileiro colonial? É um brasileiro contemporâneo, mas é um brasileiro que ao mesmo tempo busca refletir sobre um passado histórico para ressignificar o presente e ter um futuro melhor, um futuro em que essas pessoas, em que o próprio brasileiro não seja invisibilizado, que as vozes polifônicas da população brasileira sejam ouvidas de fato como elas devem ser. Então, quando eu terminei de ler essa obra, veio muito isso à tona, que os encantados ali, eles acolhem como um suporte espiritual, mas ao mesmo tempo como uma travessia para aquilo que seria uma mudança significativa na sociedade brasileira, no que tange as pessoas serem polifônicas, serem ouvidas na sua diversidade, nas suas particularidades, nas suas necessidades para uma representação de uma cidadania adequada. E é assim que eu fecho o vídeo, analisando o Torto Arado para vocês e tentando dar o mínimo de spoiler possível da narrativa, para que vocês se sintam instigados a lerem essa obra, que é um espetáculo, é um encantamento. Vou aproveitar aí os encantados e vou usar isso. É um encantamento, rico em criticidade, mas também rico em esperança, em busca, mas não uma esperança idealizada, romantizada, mas uma esperança proativa, que eu acho que todo brasileiro deveria ter em mente, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, coloquem os comentários de vocês, deem sugestões daquilo que precisa ser melhorado aqui no canal. Vou ficar super feliz com as sugestões de vocês. E espero que vocês já estejam inscritos aqui no canal para vocês receberem as nossas notificações em breve, assim, sempre, ok? Então, um beijo grande para todos vocês. Fiquem bem e até o próximo vídeo, gente.